Graça e paz, irmãos. Trago até vocês uma reflexão baseada em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Queria falar hoje sobre caminhar no estreito. Hoje, para ser um cristão, nós temos que renunciar a muitas coisas para poder entrar pela porta estreita que Jesus nos propôs. Temos nesse texto o término do Sermão da Montanha. A esta altura, Jesus busca esclarecer a necessidade de se viver na prática todos os princípios altíssimos do sermão. O sermão de Jesus ele não deve ser meramente observado e admirado, mas o seu sentido mais completo está na prática, na vivência do dia a dia. O Sermão do Monte é o caráter do reino de Deus, que Jesus passa para os seus seguidores. Mas uma questão Jesus coloca aqui. O que adianta segui-lo se nós não conseguimos pôr em prática o que ele está nos ensinando? Jesus nos exorta com esse texto. A vida cristã não é uma mera teoria, é algo que deve ser marcado cotidianamente, que deve ser evidenciado como sal da terra e luz do mundo. Nisto consiste o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha. Os versos 13 e 14, Jesus começa a aplicar seus princípios. E inicialmente nos chama a atenção que tipo de vida para a qual ele nos chama, tomando consciência do que ela envolve. Um dos perigos dos cristãos é observar o sermão por partes e usufruir de pequenas porções do sermão, não o considerando como um todo. Mas, de fato, qual é a característica principal desse sermão? Não seria a estreiteza? Trata-se de uma vida apertada e de um caminho apertado, e sem muitas facilidades. É fácil imaginarmos o quadro pintado por Jesus, a porta estreita e a larga, ambas com seus respectivos caminhos. Aí entendemos o porquê do sermão. É como se o Senhor dissesse: esse é o caminho que eu quero que vocês caminhem. Entre pela porta estreita e andem no estreito, pois estarei à frente de vocês. É importante salientar que a porta e o caminho é estreito. Vemos muitos persuadindo as pessoas a Cristo por aquilo que ele possa oferecer. E nisso vemos o quanto o crente difere bem pouco do incrédulo. Apresenta a vida com Deus como algo fácil, maravilhoso, atrativo e excitante, que a pessoa pode chegar a Cristo em meio às multidões. Basta você ligar a televisão que você vê isso, né? As pessoas convidam até Jesus sem de fato mostrarem para elas o que significa andar com Jesus. O Evangelho é tanto honesto para poder iludir as pessoas mediante artifícios. Pois é muito claro que Jesus expõe o caminhar da vida cristã como sendo estreito. Poderíamos imaginar a porta estreita como a roleta do ônibus, onde é tão estreita sua passagem que só dá para passar um de cada vez. E que é necessário se desfazer de algumas coisas, pois você não conseguirá passar. Baseado então no sermão da montanha, o que devemos deixar para trás para poder continuar no caminho que é tão estreito? Primeira coisa, nós devemos desfazer-se de tudo aquilo que nos é tido como mundano. A primeira coisa é abandonar a multidão e se voltar para o caminho estreito. O crente é aquele que inicia sua carreira rompendo com o mundo. Isso é inevitável. O crente é uma pessoa excepcional, ela é estranha e que anda na contramão do mundo. É interessante que andar na contramão
Quem já teve a experiência de entrar numa via de contramão, as pessoas começarem a gritar: ei, você está na contramão, volte, você está errado. Alguns mais ousados começam a xingar você se você está na contramão. Ou seja, sempre quando nós andamos na contramão, nós vamos ser tidos como errados, como estivéssemos estranhos ao meio. Andar com Cristo é andar na contramão. Não é andar como todo mundo anda. É andar ao inverso do que o mundo propõe. Vivemos num mundo cheio de tradições, de costumes e hábitos, a qual tendemos a nos conformarmos com eles. Acabamos nos acostumando a ser escravizados por tudo aquilo que todo mundo está fazendo. Quando aceitamos a Cristo, admitimos que somos diferentes do restante da humanidade. Passamos a reconhecer que temos identidade e individualidade. Então devemos parar e andar na contramão da grande multidão. Quando conhecemos a Jesus, nós passamos a nos conhecer também. Deixamos de ser uma mera marionete que anda junto com todo mundo, que está junto com todos. Mas somos uma pessoa, somos um indivíduo, temos um objetivo, temos uma meta na vida. Na verdade, o mais difícil é termos a percepção de que temos que abandonar o caminho do mundo. Isso não quer dizer, irmãos, que nós devemos viver como eremitas ou como monges no deserto, mas separados daquilo que agrada a nossa natureza pecaminosa. Devemos deixar de agir por instinto, ou seja, devemos fazer aquilo que não gostamos. Isso mesmo. O instinto é revidar, é amar o que me ama, é odiar o que me odeia. Olho por olho, dente por dente. Mas o Senhor nos ensina, se realmente somos seu povo, devemos deixar de lado tudo que é depravado e pecaminoso. O mundo é um inimigo e devemos abandoná-lo dia após dia. Segunda coisa que nós devemos abandonar é o nosso próprio eu, nosso próprio ego. Se realmente queremos entrar pela porta estreita e andar no estreito com Deus, temos que deixar de fora o nosso próprio eu. É ali que encontramos a maior pedra de tropeço de todas. O eu é o homem adâmico, é a natureza caída. E Jesus deixa claro que este não pode entrar pela porta. Se nós não nos despirmos do velho homem, nós não conseguiremos nunca caminhar com Cristo. Dois homens não podem passar ao mesmo tempo pela roleta, nem mesmo pela porta ou pelo caminho estreito. Nós temos que abandonar, nós temos que largar as velhas experiências, nós temos que deixar de lado os velhos sentimentos, as velhas perspectivas e nos propormos a conhecer ao Senhor e entender o que Ele deseja para nós. O Evangelho é extremamente humilhante para o próprio eu e para o orgulho humano. O Evangelho deixa claro inicialmente que o homem precisa ser humilde. Em Mateus 5,3, Jesus propõe isso. Qual homem natural neste mundo gosta de ser humilde de espírito? No mundo nascemos e crescemos dentro do paradigma do orgulho, do ter, e a pessoa é aquilo que tem. O sermão nos propõe exatamente o contrário, a nós sermos o que de fato somos e não o que temos. Como podemos seguir ao Senhor, ser seus filhos, amar nossos inimigos, se ainda continuamos a defender e a cuidar do nosso eu? É impossível que o eu subsista a essa atmosfera de ensinamentos de Cristo. Quando eu vejo um cristão se orgulhando pelo que ele é, ele bate a mão no peito e diz: eu sou isso, Deus me fez aquilo, eu sou o profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso soa tão mal, porque o cristão ele não deve ter essa postura. Quem é você? Quem sou eu?
Nós só somos servos, somos canais de bênção, canais. Nós somos apenas, se podemos dizer, mediadores. Porque o poder opera e emana de Deus. Somos apenas instrumentos. É impossível que o orgulho subsista em meio aos ensinamentos do Senhor Jesus. Ao longo de todo o caminho, nosso eu estará sempre sendo crucificado. Não nos iludamos que na caminhada cristã teremos um grande nome e que seremos admirados pelos homens e que tudo será maravilhoso para você. Seria importante para você neste momento voltar ao início da caminhada para pois se você quer andar com Cristo, terá que se despir do velho homem. Isso é uma vida de auto-humilhação. Mateus 16, 24 diz assim: se alguém quiser vir após mim, o que deveria fazer? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. O negar o eu que Jesus ensina não é afastar-se dos prazeres que nós gostamos, mas negar o direito a nós mesmos, o direito ao nosso próprio eu. Como Paulo fala em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Nós precisamos tomar essa postura, irmãos. A vida cristã é estreita, é apertada porque ela envolve sofrimento. E porque quando vivemos ela verdadeiramente, sempre seremos perseguidos. Bem-aventurado é o que segue e o que faz de fato o que Jesus ensina, porque à medida que ele faz, ele é perseguido. Quando você faz o que Jesus ensina,